Graça e paz, meu irmão, tudo bem? Que privilégio para a gente começar o nosso domingo, estudando a palavra do Senhor e tendo esse tempo juntos como igreja e como indivíduos para celebrar o nome de Jesus. Nós estamos estudando a nossa revista do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo, e nós estamos indo hoje agora para a nossa segunda lição. Então, antes de começar, vamos orar, vamos colocar diante de Deus o nosso domingo, colocar diante de Deus esse tempo que vamos ter juntos e pedir graça ao Senhor para que Ele nos conceda não apenas o entendimento, mas também que as nossas conexões funcionem e que tudo dê certo em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar então? Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom em todo o tempo, a sua misericórdia dura para sempre e ela é de eternidade a eternidade. Obrigado porque ao estudar o livro de Atos, podemos nos encher de esperança de tudo que o Senhor tem feito dentro de uma narrativa coesa para trazer o seu reino sobre a terra. Obrigado porque o livro de Atos nos mostra que o Senhor usa gente simples, gente ordinária, gente que não tem nada de extraordinário em si mesmo, a não ser o fato de entregar a vida ao Senhor e caminhar contigo. Dá-nos a capacidade, a graça de entender e de caminhar por esse livro, de forma que esse livro transforme também a nossa vida, enquanto a gente explora o que ele tem para nós. Essa é a minha oração em Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bom, meus irmãos. Vamos começar então a nossa aula de Atos, 30 anos que mudaram o mundo. Mas nós queremos começar com uma pequena recapitulação. Nossa lição hoje é a lição número 2, a espera do poder, tá? Então é a lição que vai compreender aí o texto do capítulo 1, praticamente o capítulo 1 inteiro. Então nós vamos ter o capítulo 1 inteiro hoje para a gente passar por ele e observá-lo, tá bom? E é esse período compreendido entre a ascensão de Jesus e a chegada do Pentecostes. Basicamente, nós estamos falando de 50 dias. 50 dias onde esses homens ficaram ali esperando para que a promessa do Senhor se cumprisse, para que eles pudessem, então, ser plenos, ser cheios do Espírito Santo, como o Senhor havia dito. Mas muita coisa aconteceu nesses 50 dias. Então, esse primeiro capítulo começa nos situando em tudo o que aconteceu. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema da espera pelo poder. Vamos começar com uma recapitulação rápida. O período que está sendo relatado no livro de Atos, como você viu na aula passada com o pastor Cassandro, ele é entre o ano 33, praticamente depois da morte e ressurreição de Jesus, e ele vai até o ano 64 depois de Cristo. Então nós estamos falando aí de 30, 33 anos, onde a gente teve o desenvolvimento da igreja, a igreja se formando e o evangelho sendo alcançando, na verdade, sendo espalhado pelos 4 cantos do mundo da época, né? Então a gente vê que até os confins da terra para aquele tempo, o evangelho chegou e continua espalhando aí por diante. Então esse é o período que a gente vai estudar, de Atos 1 até Atos 28, esse é o período que nós vamos estudar. Também vamos estudar porque ele é um livro histórico. O livro de Atos ele é um livro histórico do Novo Testamento. Assim como nós temos Reis, Crônicas, Samuel, que são livros históricos do Antigo Testamento, Atos é um livro que entra na linha de histórico do Novo Testamento, porque ele está narrando uma história que aconteceu, ele está narrando o que houve nesse tempo. Então Atos é um livro também de conteúdo histórico. Atos vai falar a princípio desse grupo pequeno de 12 homens que Jesus usou, que Jesus colocou diante deles a incumbência de poder transmitir o evangelho e continuar com a igreja. E Atos também vai falar para a gente sobre um grupo que crescia na fé em oração, em Bíblia e também na pregação da palavra. Então nós começamos hoje falando sobre essa espera do poder.
né? O livro de Atos começa no capítulo 1, nos mostrando, se você está com a sua revista aí, você vai ver que o livro de Atos ele é um livro que vai falar dos feitos do Espírito Santo. Alguns comentaristas vão chamar o livro de Atos também de o Evangelho do Espírito Santo. E aqui é muito interessante porque a gente vê que Lucas, na sua construção, na forma como ele alinhou, na forma como ele colocou a sua escrita, tanto no livro de Lucas quanto no livro de Atos, que ele está escrevendo aí para um jovem, ou para uma pessoa, ou para um grupo de pessoas que ele denomina de Teófilo, ele vai dizer no primeiro livro que ele estava falando dos feitos de Jesus. E aqui a gente vai ver que ele vai repetir isso, dizendo também que esses feitos através do Espírito Santo de Deus. Então a gente vai ver que no livro de Atos nós temos um trabalho bem elaborado, ou um trabalho bem detalhado da Trindade. O Pai elaborou a salvação. O Deus Filho cumpriu o plano da salvação. E o Deus Espírito, ele aplicou o plano da salvação. O Pai elaborou, o Filho cumpriu, o Espírito aplicou. Nós também podemos dizer que o Pai enviou o Filho e o Pai enviaram o Espírito, e agora o Pai, o Filho, através do Espírito, envia a cada um de nós. Então o livro de Atos também pode ser considerado, ou pode ser chamado, do Evangelho do Espírito Santo. Aquele que vai relatar os feitos do Espírito Santo na história da igreja e a partir dessa era chamada de Era da Igreja. Então, olha, Atos 1, versículo 1 e 2, nós vamos ver que Lucas vai relatar. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, né? E até o dia em que foi elevado ao céu. Então aqui é a introdução de Atos. Ele está dizendo, olha, eu estou escrevendo até o dia que ele foi elevado ao céu, tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, tudo que ele executou, eu estou registrando para você. Se você pegar a sua Bíblia aí comigo e voltar no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, nós vamos ver que ele escreve também para o Teófilo, e ele vai dizer para o Teófilo o propósito dele em escrever essas coisas. E ele vai dizer assim, olha, muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Veja bem, ele está usando testemunhas oculares. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Timóteo, para que tenhais plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Então, ao escrever Atos, ele vai reforçar esse propósito dele. Ele fez, olha, o meu primeiro relato acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que ele foi elevado aos céus. A gente vai lembrar que é assim que Lucas termina, no capítulo 24, com a ascensão de Jesus. E ele continua dizendo, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, no livro de Atos, nós vamos ver, basicamente, que a igreja teve o seu início a partir do Evangelho. Antes do Evangelho, nós tínhamos um povo. Nós tínhamos, na narrativa bíblica, nós vemos Deus preparando um povo para que esse povo pudesse levar o conhecimento, fazer conhecida a todas as outras nações da terra o Deus de Israel. Esse é o chamado abraâmico. Esse é o chamado de Deus para Abraão. Deus, quando chama Abraão em Gênesis 12, Deus vai falar o que para ele? Olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, eu vou te mandar para um lugar que você não sabe onde é, mas eu sei, e em você, e a partir de você, eu vou fazer uma grande nação. A partir de você, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e eu também vou ser contra aqueles que forem contra você. Sê tu uma bênção. O primeiro propósito, o propósito básico de Deus em Israel era ter a nação pela qual o Messias viria, mas também de que todas as nações, a partir de Israel, elas conhecessem o verdadeiro Deus. Que Israel fosse luz
para todos os povos. Então, até ali nesse momento, quando Jesus vem e Jesus escolhe os seus discípulos e Jesus então comissiona os seus discípulos, não havia essa figura da igreja, havia a figura de um povo. A partir do Pentecostes, a partir do livro de Atos, nós vamos ver que a igreja ela vai se formando, ela vai se tomando forma, ela vai ganhando corpo. E a gente vê também que o livro de Atos, Lucas vai dizer para a gente que ele não terminou, o serviço de Jesus, ou o evangelho, não acabou somente quando a ascensão acabou. Ou desculpe, quando a ascensão se deu. Ele vai muito além disso aí. Ele vai mostrar para a gente os feitos de Deus na história através dessa igreja. Então, olha, a obra do Espírito Santo é a continuação da obra de Jesus, assim como ele mesmo havia prometido. Então, se você olhar para a sua Bíblia, lá em João, no capítulo 14, e eu queria te convidar a abrir João, capítulo 14, você vai se lembrar de que Jesus, nesse capítulo, está dizendo que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ele vai dizer que ele está indo para algum lugar. Aqui ele está na oração do cenáculo, ele está praticamente nos últimos minutos, nos últimos momentos da relação dele com os discípulos. Pouco tempo depois disso aqui ele foi preso. E essa promessa dele aqui no versículo 24, no versículo 16 é interessante. Ele diz assim, ó, e eu pedirei ao Pai, João 14:16, e ele lhes dará outro consolador. A minha versão, eu estou lendo na NVT, ele está dizendo, ele vos dará um outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Jesus está dizendo, esse Espírito, esse encorajador, esse consolador, essa palavra que ele usa aqui para dizer sobre o Espírito Santo, ele está dizendo, é um outro como eu. É um outro diferente de mim, mas tem a mesma natureza. É uma outra pessoa com a mesma natureza. Vocês o veem em mim, mas daqui a pouco ele vai habitar em vocês. A gente sempre fala isso na igreja. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, cumpria o seu propósito e se retirava. No Novo Testamento, ele passa a habitar nas pessoas. O Espírito Santo agora tem CPF. O Espírito Santo agora tem um lugar de origem, de habitação, que é você. Lá no versículo 26, ele continua de João 14. Mas quando o Pai enviar o encorajador, na minha versão, ou na sua versão talvez o Consolador, o Espírito Santo como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu vos disse. Então a obra do Espírito Santo, ela é a continuação da obra de Jesus, como ele mesmo já havia então prometido. A partir do Pentecostes, também é inaugurada a era da igreja e os últimos dias. Isso aqui é muito interessante da gente pensar. Quando você lê e quando você vê Paulo falando, nos últimos dias sobrevirão homens e eles serão assim, 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 assado, a gente muitas vezes lê e pensa que esses últimos dias serão no futuro. Serão dias quando as coisas já estiverem pior e as coisas já estiverem bem mais complicadas. Mas nós entendemos que os últimos dias eles foram inaugurados quando Cristo ascendeu aos céus. Os últimos dias eles foram inaugurados ali no início da igreja, logo depois de Pentecostes. Nós já vivemos os últimos dias. Nós já vivemos o que a gente chama de era da igreja. Eu vou colocar essa imagem para você ver basicamente o que eu estou querendo dizer. A era da igreja, vou tirar minha câmera aqui, a era da igreja é marcada após os eventos da cruz e após os eventos do Pentecostes. Então a gente vê aqui a primeira aqui, antes da eternidade, a era presente e a era vindoura. Então a era da igreja é marcada após os eventos da cruz. Quando a gente olha para a história bíblica, para a narrativa bíblica,
Quando a gente olha para aquilo que a gente chama da história de Deus, que começa lá antes da fundação do mundo, ou quando você pega a narrativa bíblica e você vê lá em Gênesis 1, que Deus criou os céus e a terra, e vai até o final de Apocalipse, no capítulo 22, nós vemos que há uma narrativa coesa, que tem o seu ponto alto na cruz de Cristo. Tudo antes da cruz aponta para esse momento, e tudo depois da cruz acontece por causa desse momento. Irá ocorrer por causa desse momento. Então nós estamos naquilo que a gente chama da era da igreja. A escatologia também diz que essa era ela foi inaugurada e que Cristo Jesus vai voltar. Então nós temos também o Pentecostes com a primeira, com o Espírito Santo vindo, e depois nós temos aquele momento onde Cristo vai voltar para pegar a sua igreja, julgar o pecado, o pecador, e nós vamos reinar com ele para sempre. Mas nós já estamos vivendo essa era da igreja. Um outro detalhe é que o reino de Deus é marcante nessa era da igreja. E aqui a gente tem que entender que o reino de Deus, como é colocado nas Escrituras, ele é uma contradição, ou um paradoxo. Ele é um reino que já está entre nós, mas que ainda não foi consumado. Ele é esse paradoxo do já e do ainda não. Ele já está, nós já vivemos a era do reino, já estamos vivendo no reino, mas ele ainda não foi por total consumado. E o livro de Atos começa a nos mostrar essa história, começa a nos mostrar toda essa caminhada da igreja nesse período. Então nossa revista vai falar primeiro, o primeiro ponto da nossa revista é da ressurreição à ascensão, que está aí englobando o capítulo 1 de Atos, versículos 6 ao versículo 8. Se você tiver aí a sua Bíblia, pega ela, tenha ela do seu lado e nós vamos ler. Os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? E ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em toda parte, Jerusalém, Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então a primeira coisa é que o reino de Deus determinou o momento do cumprimento da promessa. O reino de Deus foi esse fator determinante. Versículo 3 e versículo 4, ele vai estar dizendo para a gente que quando Jesus veio e ele comeu com eles, ele estava com eles, e lhes falou sobre o reino de Deus. O reino de Deus foi o centro da mensagem de Jesus. Jesus falou sobre o reino de Deus mais do que qualquer outra coisa. Se você pegar Mateus, você vai ver toda uma seção devota a parábolas do reino de Deus. Se você pegar Marcos, você vai ver toda uma seção devota a parábolas do reino de Deus. O reino de Deus foi o assunto por Jesus mais abordado, mais ensinado e mais colocado para os seus discípulos. Então, primeira coisa, que ele lhes falou do reino de Deus enquanto estavam juntos. Depois, eles não deveriam sair, não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa. Eles deveriam então aguardar essa descida. Esse reino, ele iria ocorrer, eles deveriam aguardar essa descida, esse momento que tudo isso aconteceria. E depois, a terceira questão que eles fazem aqui é: será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Jesus também usou esse tempo que ele estava com os discípulos para corrigir algumas falsas expectativas do reino de Deus. Quando você olha para o Atos capítulo 1, versículo 6, nós vamos ver que ainda havia um resquício nos discípulos dessa esperança de que o reino fosse algo físico, de que fosse uma conquista bélica, de que agora eles estariam sendo de volta colocados no lugar, eles estariam sendo de volta tirados debaixo da opressão do Império Romano, eles estariam agora novamente tendo a sua liberdade, a sua autonomia, eles seriam agora, continuariam sendo essa nação que era dos escolhidos do Senhor, né? E aí eles estão dizendo: olha, mas será esse tempo mesmo? Será que é isso, né, que vai acontecer? Então Jesus também usou esse momento para explicar
o cumprimento de toda essa promessa. Jesus tirou essas falsas expectativas. A resposta de Jesus, nós vamos ver depois, ela por si só já dá aquela desacorçoada nos seus discípulos, quando ele diz, olha, o tempo e hora, isso não cabe a vocês. Isso não cumpre a vocês saberem tempos e hora. Então, o reino de Deus, primeiramente, ele é o momento do cumprimento da promessa. O reino de Deus determinou o momento do cumprimento da promessa. Segunda coisa, o reino de Deus é espiritual quanto ao seu caráter. É uma outra coisa que nós vamos ver aqui no livro de Judas. Oh, meu Deus, no livro de Atos. Desculpa, é muita série na cabeça. Então, o reino de Deus é espiritual quanto ao seu caráter. Lá em Lucas 17, 20, eu coloquei aqui, essa passagem quando Jesus se encontra com os fariseus e ele é interrogado por eles. E aí aqui, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus como visível aparência, e nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Uma das coisas que a gente precisa lembrar também, eu quero que você lembre aí enquanto a gente está conversando, é que Jesus, quando ele envia os seus discípulos, lá em Lucas 10, ele diz assim, olha, quando vocês entrarem nas casas, vocês vão dizer uma coisa só, vocês vão curar, vão fazer o que tiver que fazer, mas vocês vão dizer uma mensagem, é chegado o reino de Deus. Esse é chegado o reino de Deus, ele tem uma função meio dupla, que nós podemos dizer aqui. Ele está dizendo, é chegado o reino de Deus porque Jesus está na terra, é chegado o reino de Deus porque o Filho de Deus está aqui, ele está inaugurando essa era, ele está inaugurando esse tempo. É chegado o reino de Deus porque finalmente as profecias se cumpriram, o Messias veio, o Messias agora habita entre nós, mas também é chegado o reino de Deus porque os discípulos estão dentro daquela casa. Os discípulos de Jesus chegaram, e onde os discípulos de Jesus chegaram, o reino de Deus vai junto, porque o reino de Deus está em nós. O reino de Deus é a manifestação do Espírito Santo de Deus em nós. Então nós vamos ver que o reino de Deus não é um território, não é sobre um território político ou geográfico, não é sobre a terra de Israel, não é sobre o lugar Israel. É sobre o Israel de Deus, é sobre o Israel dos escolhidos do Senhor. Não é sobre um Israel físico, mas é sobre todo aquele agora que professar o nome do Senhor, todo esse será salvo. Todo aquele que o Senhor trouxer a si, através do Espírito Santo, todo esse é Israel do Senhor e será salvo. Também não é um reino político, não é sobre estar ou não no domínio de Roma. Não é sobre estar ou não sendo controlado por alguém, não é sobre política. Também não é um reino sobre eclesiástico, não é Jesus não estava ali estimulando ou expandindo o judaísmo. Muito pelo contrário, o reino de Deus é algo sobrenatural, é algo espiritual. O caráter dele reside no caráter de Deus, reside no caráter do Espírito. É o Espírito Santo habitando e trabalhando em nós. Terceira coisa que nós vamos ver na nossa revista, que ela vai falar sobre o reino de Deus, é que ele é um reino internacional quanto a seus membros. Então, no Atos capítulo 1, versículo 6, ainda existia, como eu acabei de falar, esse sentimento forte, nacionalista, né? Mas a resposta de Jesus, no versículo 8, vai dizer, vocês vão receber dunamis, vocês vão receber capacidade, vocês vão receber poder, vocês vão receber vocês vão ser capacitados para uma tarefa que vai ser concluída com a minha ajuda. Vocês não vão conseguir fazer sozinhos. Vocês vão receber essa capacidade para isso, quando sobre vós o Espírito Santo descer. E vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão ser os meus, nós vamos ver depois, mártires, tanto em Jerusalém como na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus está dizendo para ele que eles teriam condições, através do Espírito Santo, de ser
testemunhas, de ser, a palavra grega para testemunhas é essa, é mártires, ser representantes por toda a terra. E não apenas isso, você vai lembrar que em Mateus 28, quando Jesus é assunto aos céus, a ordem deles é, enquanto vocês forem, enquanto vocês caminharem, façam outros discípulos. Então não é só sobre o Israel de Deus, é sobre outros discípulos, é sobre outros que viriam e que também seriam testemunhas do Senhor. É o que acontece, por exemplo, quando Paulo vai para os gentios. Quando Paulo vai para os gentios, nós vamos ver isso lá em Atos capítulo 15, ele volta e ele começa a conversar com os apóstolos e ele diz, olha, o Senhor me chamou para os gentios e a partir dos gentios nós também precisamos de criar uma estrutura, uma igreja que os receba e não imponha sobre ele doutrinas judaicas, e a gente vê toda aquela questão da circuncisão. Então nós vamos ver que o reino de Deus ele é internacional, o reino de Deus ele não é de uma nação só, ele não é de um povo só, mas ele é um reino de todas as nações e de todos os povos. E o reino de Deus também é gradual conforme a sua expansão. Né? O questionamento é perguntar, o Senhor, é o tempo agora? Vai acontecer já? Eles estavam ansiosos para que isso acontecesse o quanto antes. E a resposta dele não é desanimadora para eles. Né? Não vos compete saber tempo ou época que o Pai reservou por sua autoridade. Mas, durante essa espera, vocês vão ser capacitados pelo Espírito Santo, vocês vão receber poder. Essa espera não vai ser uma espera enfadonha, muito pelo contrário, essa espera é uma espera ativa. O que Lucas está registrando para a gente, o que a gente tem que olhar e aplicar para a nossa vida é que esse agora e ainda não é para a gente ficar aqui olhando para o reino de Deus como uma ideia metafísica, uma ideia inatingível, uma ideia que a gente não sabe muito bem como é que funciona e aguardando para que um dia isso aconteça. Não, esse aguardar do reino de Deus é um aguardar ativo. Enquanto estamos aguardando a consumação desse tempo com a segunda vinda do nosso Senhor, nós estamos sendo suas testemunhas. Nós continuamos indo até os confins da terra, nós continuamos indo a Samaria, a Judéia, a Jerusalém e até os confins da terra. Nós continuamos com esse trabalho simultâneo e ao mesmo tempo. Nós continuamos com esse trabalho diverso e simultâneo de pregar o Evangelho, de falar sobre a chegada do reino de Deus. Nós continuamos com isso porque nós temos essa capacitação do Espírito Santo. Então é algo que vai acontecer, é gradual, e no tempo certo o Senhor vai consumar o seu plano eterno. Depois a gente vai ver que no nosso estudo do capítulo 1, versículo 9 ao versículo 12, nós vamos ver sobre a ascensão de Jesus. E eu vou ler aqui para você, do versículo 9 ao versículo 12. Diz assim: Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vós ao céu voltará do mesmo modo como o viram subir. E então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Então a gente vai ver que Lucas vai fazer um relato da ascensão de Jesus, desse momento onde Cristo foi levado aos céus. E aqui no nosso estudo, na nossa revista, nós temos essa primeira pergunta sobre a ascensão. A ascensão foi um evento literal, ela aconteceu, ou ela é apenas uma história, um exemplo, ela é uma fábula que foi inventada e nós vamos lidando com essa fábula ao longo do tempo?
Essa é algo, é uma das questões que a gente vê que há algumas controvérsias e que há algumas leituras mais liberais da palavra que tendem a colocar isso como uma lenda, tendem a colocar isso como algo que não aconteceu, mas sim foi acrescentado a tudo isso aqui. E aqui a gente tem algumas evidências que a ascensão aconteceu literalmente. A primeira delas eu coloquei aqui, eu não coloquei a nossa primeira da revista, mas a revista começa dizendo que milagre não precisa de precedentes para autenticá-lo, né? Nós não precisamos de um precedente para autenticar um milagre, e a gente sabe que o que aconteceu é um milagre, é uma ação sobrenatural de Deus, não só em ressuscitar Jesus dos mortos, mas também em fazê-lo ascender aos céus, né? Ser assunto aos céus, da forma como ele foi à vista de todos. Então a ascensão, ela é aceita em todo o Novo Testamento, é algo que não é questionado no Novo Testamento. É algo que a gente não vê sendo questionado em nenhum dos escritos do Novo Testamento. Também Lucas conta a história dessa ascensão com muita simplicidade. E se a gente voltar lá para aquilo que ele se dispôs a fazer com o nosso amigo Teófilo, ele vai dizer que o que ele está escrevendo é um relato fiel. Nós temos que lembrar que tanto Lucas quanto Atos é um livro só, né? é uma narrativa só. Então ele está dizendo, eu estou relatando aqui coisas fiéis, coisas que aconteceram. Se a gente voltar em Lucas, ele vai dizer que homens idôneos viram e são testemunhas disso. Então Lucas narra isso com muita simplicidade, com muita naturalidade. Não tem nada muito elaborado, não tem uma história inventada, não tem efeito especial, não tem a tentativa de impressionar ninguém. É algo muito simples que se dá nessa narrativa. Terceira evidência aqui é que Lucas enfatiza a presença de testemunhas oculares e repetidamente se refere aos que viram. Lucas vai deixar bem claro que outras pessoas viram, outras pessoas presenciaram, outras pessoas estavam com ele, estavam próximo dele. Quando a gente vê Paulo, por exemplo, falando da ressurreição, lá em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ver que ele vai falar para a gente, ele vai mostrar que, ele vai fazer a questão de mostrar a quantidade de pessoas que viram, que presenciaram, que estavam e viram esse Jesus ressurreto. Ele vai dizer de 500 pessoas que viram. Lucas também usa desse instrumento de poder usar as testemunhas oculares. Também ele vai dizer que a outra justificativa é que não existe uma explicação alternativa para justificar o fim das aparições após a ressurreição e o fato de Jesus ter desaparecido da terra. Então não tem como também uma justificativa. Então de repente do nada ele aparecia, todo mundo via, as testemunhas tinham essa certeza, mas depois ele sumiu e nunca mais apareceu, ninguém viu, ninguém sabe para onde foi. Então a gente sabe que essa não é uma verdade. Também a ascensão histórica e visível tinha um propósito. Qual que era o propósito por trás da ascensão histórica e visível? O primeiro propósito era mostrar que diante de nós estava aquele que não era um homem qualquer, não era um profeta qualquer, estava diante de nós o Filho de Deus. 100% homem, 100% Deus. Aquele que veio, Paulo vai dizer para a gente em Filipenses que abriu mão da sua glória, veio à terra num estado de humilhação e agora voltava aos céus num estado de exaltação. Então marca aqui uma divisão muito clara. Ele veio, habitou entre nós, saiu de nós, chegou em humilhação, mas sai exaltado. E da forma como ele subiu, nós vamos ver o restante do texto, vai dizer que um dos propósitos também é, da mesma forma que vocês o viram ir, verão ele voltando. Esse propósito também aponta para esse momento onde nós iremos saber, ou ver, ou experimentar o retorno
do nosso Senhor nos céus em glória. Então havia um propósito em tudo isso. E também a Bíblia, ela é digna de confiança. Nós acreditamos que a Bíblia ela é inspirada, ela é infalível e ela é inerrante. Então a Bíblia registrou um fato e esse fato ele é real em todas as suas formas, em todas as suas consequências. Então a forma como partiu e voltou atingiu o objetivo de Jesus. Né? Então a ascensão de Jesus vai mostrar para a gente que ela literalmente aconteceu. E logo após ela, qual era a postura dos apóstolos? Os apóstolos em oração esperavam a manifestação do Espírito Santo. Olha lá em Lucas. Lucas vai dizer para a gente, lá no final de Lucas, ele vai dizer que eles estavam sempre no templo. Finalzinho de Lucas vai dizer que eles estavam sempre no templo, louvando a Deus. Então uma das posturas dos apóstolos, uma das coisas que os apóstolos faziam em todo o tempo, era ir ao templo e ter o seu tempo de adoração ao Senhor. Eles continuavam adorando ao Senhor. E Atos, no versículo 14, vai dizer para a gente que eles perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos 1, 14. Ou seja, eles estavam unânimes em oração. Todo o grupo estava orando. Todo o grupo concordava que era tempo de orar, era tempo de buscar a Deus. Todo o grupo concordava que era momento de estar diante do Senhor e de cumprir aquilo que Jesus havia pedido para que eles fizessem. Eles também estavam com uma oração perseverantes. Eles estavam, em outras palavras, ocupados em orar. Eles estavam fazendo da oração a sua ocupação diária, o seu ofício diário. Né? Então, eles se ocupavam de 3 coisas. Eles se ocupavam da palavra, eles se ocupavam da comunhão, do partir do pão, partiam pão um com o outro, de casa em casa, né? Criaram essa comunidade, tinham uma comunidade, uma convivência, e eles se ocupavam de oração. Eles estavam vivendo um aguardar ativo. E aqui é outra lição interessante que a gente tem. Normalmente a gente pensa na oração como algo passivo, algo que a gente vai fazer e esperar em Deus, somente esperar em Deus. Né? É como se fosse algo assim, eu falo, ele escuta, se ele quiser ele responde. Mas a gente vai ver que a oração era um estilo de vida daqueles primeiros cristãos. Não apenas a oração, mas a oração perseverante, a oração em conjunto. É muito interessante a gente pensar nisso, irmãos. Eu queria abrir um parênteses aqui. Nós falamos, a gente pode orar em qualquer lugar, a gente pode orar em qualquer situação, em qualquer circunstância, nós não precisamos de uma reunião de oração, não precisamos vir na igreja para orar. Mas o que acontece quando nós oramos juntos, quando estamos juntos como comunidade? É isso que esses primeiros discípulos faziam, como comunidade. O Salmo 133 vai dizer que na comunhão o Senhor comanda a bênção. Quando nós nos reunimos para orar, quando eu e você nos reunimos para orar num lugar físico, ou agora com a internet, olha, vamos fazer uma live de oração, irmãos, todo dia, 5 horas da manhã, sei lá, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, nós vamos nos reunir. Quando nós nos reunimos, a minha demanda passa a ser sua, a sua demanda passa a ser minha, a nossa demanda passa a ter um peso diferente, porque nós apresentamos diante do Senhor e nós estamos tornando um momento de oração também algo comunitário. Desse momento de oração nós podemos sair e partilhar o pão, porque é no momento de oração que nós vamos descobrir que às vezes alguns dos nossos irmãos estão em dificuldade, estão tendo necessidade. Talvez é nesse momento de oração que nós vamos abraçar o irmão que está querendo desistir, está mais cansado e dizer, não desiste não, meu irmão, vamos lá, vamos perseverar junto. A oração em conjunto dá identidade para o povo. E a igreja também se desenvolvia e crescia nesse processo da oração.
nesse processo enquanto eles caminhavam em oração. E por fim, nós vamos ver no restante do capítulo a escolha de Matias para o apostolado, né? Aqui nós vamos ver registrado, versículos 15 até o versículo 26, como foi a escolha de Matias. Então nós sabemos que depois de todo esse relato, nós sabemos que Judas se suicida, né? Nós sabemos que Judas se mata nesse processo, né? E aqui eu separei para você esses dois versículos que vão mostrar que Judas teve uma morte brutal e uma morte muito miserável, né? Então, Mateus 27, 3 e 5 diz assim: então Judas, o que o traiu, Lucas e Mateus são os únicos que registram, tá? Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, veja bem, não de arrependimento, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Quando a gente olha Mateus 27 falando isso, lá em Atos 1,18, vai dizer: ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, pelo que esse campo se chama até hoje campo de sangue. Então nós sabemos que Judas teve uma morte brutal, teve uma morte miserável, e os apóstolos entendiam que deveriam suplicar a Deus para que esse discípulo então fosse substituído. Também para que se cumprisse as Escrituras. Olha no versículo 16, a gente vai ver como é interessante essa palavra de Pedro. E aqui há algo muito legal para a gente pensar. Esse é o mesmo Pedro que 40 dias antes ele estava traindo a Jesus, ou ele estava dizendo que não o conhecia. Esse é o mesmo Pedro que alguns dias antes estava na praia sem coragem de olhar para Jesus. Esse mesmo Pedro, tomado de intrepidez, ele naturalmente, Jesus já havia até predito isso, mas ele assume a responsabilidade do grupo. E ele começa então a trazer o entendimento das Escrituras. Atos 1,16 vai dizer: irmãos, convinham que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Logo após esse tempo que Jesus teve com eles, logo após esse momento, a gente vê que eles acabam tendo uma concepção diferente das Escrituras. Que Escrituras que Pedro está falando aí? O Salmo 69, 25. Ele aplica o Salmo 69, 25 a essa verdade, ou a essa realidade que ele estava vivendo. Davi está escrevendo esse salmo, ele diz: fique deserta a sua morada e não haja quem habite nas suas tendas. Ele está falando de alguém que o traiu. E depois ele fala assim no Salmo 109, os seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo então. E aí Pedro consegue conectar tudo isso e entender que o Antigo Testamento, as Escrituras, apontavam para Jesus. E isso é interessante. Lucas 24, 45 vai dizer que ele lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus, nesse processo, antes de ser assunto aos céus, nesse tempo que ele esteve juntos, ele falou, ele explicou as Escrituras, e mais do que isso, a partir de agora eles passaram a compreender as Escrituras. Eles passaram a olhar as Escrituras da mesma maneira que Jesus olhava. Se a gente olhar em Atos 24, a gente vai ver que quando Jesus está no caminho de Emaús, fala que ele encontra com dois discípulos, e ele passa então a discorrer a partir de Moisés, ele vai de Moisés, dos Salmos, ele vai por toda a palavra, pelos profetas, e vai mostrando como isso apontava para ele. E parece que
Depois desse tempo que ele tem com os discípulos, esses olhos deles são abertos e eles passam a ver e a entender as Escrituras de uma determinada maneira, de uma maneira diferente do que eles faziam comumente. Então, Pedro começa a falar sobre a necessidade disso para que as Escrituras se cumprissem. Então, Matias foi escolhido, entre outras ações, porque Pedro e porque eles entendiam que era o desejo de Deus que isso acontecesse. E aí ele vai falar sobre quem que deveria ser esse novo discípulo. Primeiro, era alguém que tinha um determinado perfil. Qual que era esse perfil? Era necessário, olha Atos 1, 21 e 22, é necessário que dos homens que nos acompanhem todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João e até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco de sua ressurreição. Primeiro pré-requisito é que fosse um dos homens que caminhou com Jesus. Você vai lembrar que Jesus tinha um círculo em volta dele de pelo menos 120 pessoas, 120 discípulos. Depois ele tinha um círculo menor de 12, de 70. Um círculo menor de 12. E um círculo menor de 3, e dos 3 ele tinha um que ele amava. João clama para ele esse título. Então nós vamos ver que nesse grupo de Jesus, esse homem que fosse escolhido teria que ser alguém que viu, que andou com Jesus, que esteve com ele, que experimentou, que viu os milagres, que foi por ele discipulado, que por ele teve esse ensino direto da fonte. Então essa era a primeira coisa. Deveria ser alguém que caminhou com Jesus. Quando você me pergunta hoje, pastor, existe apóstolo? Eu vou repetir para você o que o pastor Nicodemos e outros pastores falam por aí. Apóstolo bom é apóstolo morto. Os apóstolos foram aqueles primeiros que viram a Jesus. Nós podemos dizer que o missionário que vai para um lugar onde não tem nada do evangelho, ele está fazendo cumprindo um papel apostólico da igreja. Mas para nós, apóstolos são esse primeiro grupo. Esses 12, mais o apóstolo Paulo, mais Paulo, eles se conformam, eles são os primeiros apóstolos. Hoje em dia, qualquer um é apóstolo, tem mais de 3, 4 igrejas, vamos lá, vamos chamar de apóstolo, vamos dar um título. Isso nada mais é do que mais um título para tentar, numa hierarquia da igreja, distinguir, dizer você é mais pastor ou você é um pastor mais importante do que o outro pastor. Mas necessariamente nós não vemos o apostolado para algo atual. Eu não caminhei com Jesus, eu não fui testemunho ocular dos fatos, eu não validei o cânon sagrado, eu não participei da elaboração de tudo isso, então eu não sou um dos apóstolos. Uma outra pré-requisito é que ele deveria ser escolhido pelo próprio Senhor. E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou para o seu próprio lugar. Se a gente voltar para Atos, eu vou pegar minha Bíblia aqui em Atos 1, no versículo 23, indicaram 2 homens, José, chamado de Barrabás, também conhecido como Justo, e Matias. Então esses 2 homens foram indicados, porque, primeiro, eles caminharam com Jesus. Eles estiveram com Jesus em todos esses eventos chaves que foi enunciado pela igreja. Eles acompanharam todo o tempo dos discípulos, dos apóstolos. Provavelmente tinham boa reputação, provavelmente tinham boa aceitação entre o grupo. Eram pessoas em que eles viam zelo, viam caráter, viam temor do Senhor. E aí a primeira coisa eles tinham esse perfil e agora eles pedem para que o Senhor aponte qual dos dois seriam. E eles repetem algo que era muito comum, que era o lançar sortes. Eu não sei como que foi isso, eu sei que lançaram sortes,
e o nome caiu sobre Matias, e a partir de então, Matias, ele substitui Judas em tudo isso. Mas também há algo muito importante aqui. Alguns escritores vão dizer que esse evento, eu estava lendo um dos escritores agora, se eu não sei onde é que está, esse livro aqui, ó. Atos, o Evangelho do Espírito Santo, do Justo Gonzalez. Ele é muito legal esse livro dele. E ele vai dizer o seguinte, que os discípulos, eles tinham algo com o número 12, eles queriam porque queriam suprir essa latência de 11, e tinha que ser 12 por causa das tribos de Israel. E ele fala que os discípulos queriam manter uma estrutura formal, mas o Espírito Santo tinha outra coisa em mente a partir de Atos. Mas eu não concordei muito com o que ele fala pelo seguinte, a forma como os discípulos colocaram aqui, eles não fecharam para que seriam apenas 12. Porque nós vemos que logo depois Paulo é acrescentado como apóstolo. E Paulo é alguém que foi escolhido pelo Senhor. E nós vamos ver que ele próprio é ensinado pelo Senhor. Deus o chama em sua infinita graça e misericórdia, o inclui como um dos apóstolos, a gente vai ver que ele defende o apostolado dele praticamente em todas as cartas, mas o Senhor o prepara, e os próprios apóstolos o reconhecem dessa maneira. Né? Então, o Espírito Santo de Deus escolheu esse homem, e esse homem, então, também integrou depois os apóstolos ali. Tá certo? Concluindo, Deus tem um propósito definido em tudo que faz. Essa é a primeira coisa que a gente pode olhar para um relato histórico. Nós conseguimos ver nesse relato do capítulo 1 de Atos que tudo que Deus fez tem uma razão, tudo que Deus fez, ele fez com um propósito, tudo que Deus fez aqui, ele estava cumprindo coisas que ele já havia dito e propósitos que já estavam estabelecidos. Um dos propósitos era que a igreja precisava afirmar-se na sua doutrina e na história do Evangelho. Eles precisavam se colocar no seu lugar, eles precisavam começar a ganhar corpo e começar a ganhar forma. É o que nós estamos vendo aqui. Também nós vamos ver que esses eventos foram importantes para que a igreja fosse autenticada. Quais eventos que autenticaram a igreja? O comissionamento dos discípulos, eles serem testemunhas, a ascensão de Jesus, eles terem visto e participado desse momento, o desenvolvimento deles em oração, juntos e perseverando em tudo isso, e a escolha daquele que substituiria Judas. Em tudo isso, nós vemos a mão do Senhor em todos esses fatos. Nós vemos a mão do Senhor conduzindo todos esses eventos. E isso é reconfortante para nós hoje. Ao olhar para esse primeiro capítulo, nós podemos nos lembrar e concluir, e eu quero que isso chegue ao seu coração dessa maneira. Deus tem conduzido a história. Ao olhar por esse capítulo, nós vemos que Deus continuou conduzindo a história. Nós vemos que Deus continua fazendo as coisas da sua forma, do seu agrado, para cumprir a sua narrativa bíblica, a sua história entre as nações. O Senhor continua no controle de todas as coisas. A segunda coisa, nós continuamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não é reconfortante isso, meus irmãos? Olhar para trás para esses nossos irmãos que ainda não tinham o que nós temos, eles ainda não tinham, você tem que entender isso, eles ainda não tinham experimentado o Espírito Santo de Deus, eles ainda não tinham verdadeiramente tido essa certeza de que o Espírito habitava neles, Jesus já tinha soprado sobre eles, mas eles ainda teriam uma experiência profunda e marcante com o Espírito Santo. Nós hoje podemos olhar para eles e ver uma perspectiva diferente. Então, a minha oração para você hoje, com você hoje, é que você olhe para esses feitos históricos e confie mais no Senhor. Se alegre no Senhor. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Saiba que, como foi lá, ainda é agora. Saiba que o Senhor tem conduzido a história para o dia que Ele será louvado, exaltado e adorado. Definitivamente por nós. Vindo em glória, e nós vamos vê-lo assim como ele subiu, todo olho verá quando ele vier. Amém? Vamos orar então?
Obrigado, Jesus, por essa manhã, por essa aula e pela certeza de que o Senhor conduz todas as coisas, de que nada escapa ao teu querer, ao teu propósito, nada escapa a ti, Senhor. Que o Senhor nos dê graça e misericórdia nessa manhã para celebrar o seu nome e descansar em quem tu és. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nos vemos à noite nos nossos cultos, 17h30 e 19 horas. Bom almoço, bom domingo. Deus te abençoe.